Hoje nós vamos estudar sobre a história de uma mulher intrigante, Agar, uma vítima da circunstância. Porém, a sua participação na vida de Abrão mudou completamente a história da humanidade na sua época e até os dias de hoje. É possível imaginar o seu início na história em Gênesis, lá no capítulo 12, quando o faraó presenteou Abrão com servos e servas, como nós podemos ver no verso 16. Mas ela só será mencionada realmente e de fato a partir do capítulo 16 de Gênesis. E eu quero separar a história de Agar em 3 partes e assim nós vamos lendo os textos e eu vou explicando exatamente como aconteceu. A Bíblia nos descreve assim entre os versos 1 e o verso 15 do capítulo 16. Parece bem difícil imaginar, mas era costume da época as senhoras entregarem as suas servas aos maridos, para que eles tivessem filhos delas através das servas. Quando olhamos Gênesis capítulo 11, lá no verso 30, nós vemos que Sarai era estéril e agora ela contava com um fator problemático que era a sua idade avançada, o que atrapalhou completamente os planos de ser mãe. Era de costume que todas as vezes que as servas engravidassem, os filhos seriam considerados das senhoras e não das servas. Gênesis, porém, vai falar no capítulo 17, verso 19, que Deus estabeleceu uma aliança através de Sarai e não com o filho de Agar. Ao final do estudo da vida desta mulher, você verá a grande misericórdia e o cuidado amoroso de Deus na história de Agar. Bom, eu vou fazer então a leitura de Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao verso 16, e logo depois nós vamos fazer então a análise desse texto e estudarmos ponto a ponto a respeito da vida de Agar. Diz assim o texto a partir do verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Conforme você viu no texto, o grande problema começou quando Agar, se vendo grávida, começa a desprezar a sua senhora Sarai, fazendo com que ela procurasse de imediato o marido. E se você imaginou algo diferente, a Bíblia nos mostra que Abrão deixa nas mãos de Sarai a escolha do que fazer com Agar. É preciso entender que a função dela naquele momento era de servir nessa posição.
Ela não tinha direito algum ou privilégio que pudesse ajudá-la. A Bíblia nos mostra que Sarai maltratou tanto Agar a ponto dela fugir, preferindo o deserto, mesmo estando grávida. A fuga dela até era compreensível, mas o Senhor tinha planos, a ponto de fazer promessas a Agar, como você viu no texto, sobre o fato de, mesmo não sendo o filho da promessa, Deus ainda assim tinha planos para a descendência de Abraão, e isso também incluía Ismael. Já no verso 9, você viu que o anjo do Senhor disse a Agar para que ela voltasse à sua senhora. Agora, você já parou para imaginar como deve ter sido difícil para ela tamanha humilhação? Mas a própria Bíblia vai nos mostrar que Agar preferiu obedecer e retornou. Ou podemos dar também seguimento à leitura da palavra em Gênesis, no capítulo 21, onde agora nós podemos perceber que Sarai, que agora teve o seu nome transformado para Sara, também teve um filho, e este sim era o filho da promessa. Agora, imagine a tensão que havia entre Sara e Agar, que por 14 anos, até que Isaac nascesse, Sara teve que conviver com a serva e com Ismael. Quando Isaac nasceu, porém, a situação só piorou. E isso nós vamos acompanhar agora a partir do texto. Leia comigo Gênesis capítulo 21, do verso 1 até o verso 13. E aí nós vamos entender agora essa segunda parte da história de Agar. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez com ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, pois será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Lendo esse capítulo, nós vemos que Isaque estava com 8 dias quando foi circuncidado, como era a aliança que Abraão tinha feito com Deus. Porém, no verso 8, nós vemos que o menino estava crescendo e já havia sido desmamado. Só que a Bíblia nos mostra que Abraão deu uma grande festa, e nessa festa Sara viu Ismael rindo de Isaque, o que deixou Sara extremamente preocupada com o futuro do próprio filho, se sentindo vulnerável e em perigo. Claro que é fácil imaginar o tamanho do problema, tendo em vista que havia naquela situação um menino já de 13 anos, que era Ismael, e que provavelmente enciumado traria grandes problemas e poderia até colocar em risco a vida de Isaque, filho de Sara. Quem tem filho, 2 ou mais, sabe como é complicada a situação de ciúme entre irmãos. Agora, imagina numa situação ainda mais caótica, envolvendo um filho mais velho, que, como era o costume da época, deveria herdar os privilégios por ser o primogênito, ter que ver o filho mais novo receber tudo. É por conta disso que nós podemos ver no verso 10 que Sara fica preocupada e pede para que Abraão se livre da serva Agar e do filho dela. Só que imagina como é complicado ainda mais a situação de Abraão ter que colocar um filho para fora de casa. E você vê no verso 11 que isso perturbou tanto Abraão a ponto de Deus ter que falar com ele que ele deveria sim ouvir o conselho que Sara tinha dado a ele.
Mas mesmo assim, você vê que Deus conforta o coração de Abraão, dando a ele a garantia de que Ismael também teria e seria um novo e um grande povo, através daqueles que viessem na descendência dele. Agora nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14 até o versículo 21 desse capítulo, onde nós vamos começar a analisar a terceira parte da história de Agar. Diz assim o texto. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Como você viu, observe que Abraão põe Agar e Ismael para fora de madrugada. Eu não sei se você sabe, mas há lugares no deserto que durante o dia a temperatura pode chegar a 50 graus e de madrugada a menos 5 graus. Imagine para ela sair com o filho para lugar nenhum, sem rumo, só com uma vasilha de couro com água e alguns pães. Tanto que a Bíblia fala no verso 14, como você viu, que ela saiu errante pelo deserto. Mais uma vez Agar vai para o deserto, mas agora não porque ela fugiu, e sim porque ela foi expulsa. O desespero começou quando acabou a água. A Bíblia nos mostra que ela colocou Ismael embaixo de um dos arbustos e foi sentar-se a uma distância de tiro, de arco, para não vê-lo morrer. E ali ela começou a chorar. Você sabia que um tiro de arco, por exemplo, tem uma medida de aproximadamente de 100 a 150 metros? E aí, como você viu comigo no verso 16, sentada em frente dele nessa distância, ela começou a chorar. Já no verso 17, você viu aqui que Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus chama a atenção de Agar e começa a perguntar por que ela está aflita. Agar, no momento em que poderia ter se mostrado amiga de Sara, preferiu desprezá-la, somente por ter engravidado de Abraão. Mas mesmo assim, mais uma vez nós enxergamos a bondade do nosso Senhor, quando nós olhamos para o verso 17 até o verso 20, e ali nós vemos novamente Deus falando a respeito das promessas que tinha sobre Ismael. Já aqui no verso 21, nós vimos que a própria Agar começa a procurar e encontra uma esposa para Ismael. Com isso, Deus cumpriu a promessa que fez a Agar. Quando nós olhamos para o capítulo 25, por exemplo, ali Deus já nos mostra toda a descendência que veio de Ismael. O mais engraçado é que hoje nós também podemos ter ideia do tamanho dessa descendência quando nós olhamos para a dimensão dos povos árabes que existem hoje. Nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Ambos poderiam sim ter sido fruto das circunstâncias daquela época, mas nós podemos ser melhores em todas as situações. E não é o que está à nossa volta ou o que fazem conosco que devem nortear as nossas vidas. Se você gostou desse estudo, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam conhecer a história dessa mulher Agar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.